E todavia, tu sabes que eu sou simplesmente um pequenino vaso de barro para ser um porta-voz da tua palavra. Sê conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, estão em seus respectivos lugares, por gentileza. Aleluia. Antes de começarmos a ministrarmos, olha para o irmão que está ao teu lado. Verbaliza para ele as seguintes palavras. Diga: meu irmão, minha irmã, se prepare. se prepare, Porque hoje Deus irá fazer coisas extraordinárias. Agora com ênfase, com força, porque hoje é noite de festa. Só que no final de festa judaica tem presente. E hoje tem presente para crente aqui. Glória a Deus! Olha para teu irmão. Olha para teu irmão. Diga assim para ele assim: ó, em nome de Jesus, eu não aceito no mundo espiritual os sonhos e projetos ser paralisado. Fala para ele assim: ó, o que estava paralisado vai voltar a mim. Vai voltar. E o que estava morto já ressuscitou. Para finalizar, diga assim: ó, queira Satanás ou não, eu saio de posse da minha vitória. Quem acredita nisso aqui? Joga a tua mão para cima. Aleluia! Creio, Jesus. Pois bem, queridos, a história é: nós acabamos de fazermos uma leitura bíblica, leitura essa que é bastante conhecida de todos nós, principalmente para todos aqueles que são amantes, que são apaixonados pelo Novo Testamento. Haja vista que todos aqueles que quando aceitam a Jesus Cristo de Nazaré, o primeiro sentido que aguça o seu coração é conhecer a biografia, é conhecer a história do Mashiach, do Yeshua, desde o seu nascimento até o sucesso do seu ministério. Depois do sucesso do seu ministério, a sua crucificação. Depois da sua crucificação, a sua ressurreição. E isto marca a história de uma igreja poderosa, de uma igreja que tem presença, de uma igreja que tem as marcas do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O livro de Atos dos Apóstolos, também, propriamente dito, ele é conhecido como Atos dos Emissários. Por que Atos dos Emissários? Porque nós somos cartas vivas diante da presença do Criador dos céus e da terra. O livro de Atos dos Emissários também pode ser conhecido como Atos de Teós ou Atos dos Agudos. Mas o fato interessante é que este livro tão poderoso, que faz parte do Novo Testamento, este livro teve um escritor que foi o único de uma língua grega a escrever um dos livros do Novo Testamento. Quando eu olho para o Dr. Lucas escrevendo aquele que seria, na sua ordem cronológica matemática, o segundo evangelho de Jesus Cristo, Lucas, ele daria continuidade com o livro de Atos dos Apóstolos para as marcas, para a trajetória do poder de uma grande igreja que nasceria, de uma grande igreja que seria construída não pelo poder do ouro, não pelo poder da prata, mas uma igreja que era marcada pelo levanta e anda,
em nome de Jesus. Senhores, o fato interessante é que quando o Dr. Lucas ele começa a escrever o livro de Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, ele vai endereçar a um homem por nome Teófilo. E quando ele vai endereçar a este livro tão poderoso para Teófilo, isso começa a marcar a história, a trajetória de uma igreja avassaladora, de uma igreja poderosa e de uma igreja que crescia assustadoramente. Quando o Dr. Lucas ele narra a história no capítulo de número 3, eu prestei atenção aqui e chamei a atenção de toda a igreja para prestar atenção na epígrafe do texto, que trata-se acerca de um coxo na porta formosa, na porta de Nicador, do grande templo em Jerusalém, ou seja, em Jerusalém. O fato é que quando o Dr. Lucas ele está narrando a história para este coxo aqui, eu olho para a trajetória deste coxo e eu, como pregoeiro do Evangelho, os meus olhos enchem de lágrimas, porque eu sei o sofrimento de uma pessoa que no Oriente Médio, na Palestina, principalmente das culturas e nos costumes judaicos, uma pessoa que nascia com deficiência física, essa pessoa era condenada ou pegar uma capulha e ir para a beira do caminho mendigar, ou ser separado pelos vales dos rejeitados, pela sociedade e pela religiosidade judaica. E essa pessoa era tido como maldito. Mas eu quero te dizer uma coisa, senhoras e senhores, quando eu olho para a trajetória deste coxo aqui, ao qual o Dr. Lucas está falando dele, Pastor Paulo Costa, meu amigo, a minha frase como um pregoeiro, eu começo a tremer, porque eu percebo que na antiguidade não é como nossos dias atuais. Em pleno século 21, observe, senhoras e senhores, que as empresas ela abre exceção para algumas pessoas que têm deficiência física, seja ela visual ou seja no físico. Vocês sabem que ele leva o sustento para sua casa com o seu salário e tudo que a CLT permite para um trabalhador. Mas na antiguidade, quem nascia com deficiência física não tinha esses belos prazeres que nós temos hoje em pleno século 21. E o que restou para ele foi pegar uma capulha e ir para a beira do caminho mendigar. Só que esse cego, esse coxo aqui, perdão, ele era um coxo muito inteligente. Só que no teu peito, no seu entendimento, no seu intelecto, ele tinha um sonho a ser realizado. Só que sonhos, para ser realizados, na maioria das vezes, nós temos que termos atitudes diante do Senhor para sonhos ser realizados. Sem atitudes, os sonhos são impossíveis ser realizados. Ora, se esse coxo ele tem um sonho a ser realizado por volta de 9 horas da manhã, ele pede a alguém que coloque sobre os seus braços e que leve para a porta formosa em Jerusalém, uma das portas daquele templo conhecida também como a porta de Nicador. Mas o fato interessante, permita-me falar isso na simplicidade das minhas palavras, e hoje eu vou ser fiel aqui, não usarei linguagem alegórica e nem tampouco uma linguagem figurativa. Usarei algumas metáforas aqui para associar a este tema e esta mensagem linda, bela e perfeita e agradável de ouvir. Só que o fato interessante é que todos os dias às 9 horas, se ele pede alguém para colocar sobre os seus braços, para colocar na porta do templo, por quê? Porque ele sabe que todos os judeus que vai começar ao horário das 9 horas da manhã a oração, usaria com ele uma palavra que em hebraico quer dizer sedakar, mas no transliteral, talvez não caberia aqui agora uma transliteração, é mais uma interpretação, que dentro do vernáculo da nossa língua portuguesa, isso quer dizer caridade, porque todos os judeus, quando Deus dá riqueza para ele, e que o Senhor abre as portas da
prosperidade. Eles ajudam aqueles que estão caídos, porque eles sabem que a justiça de Deus, a riqueza que Deus dá ao homem e à mulher na terra, não é para suspender e levantar o narizinho, não é para achar que é melhor do que o seu irmão, não é para achar que é melhor do que A, do que B, não. Se Deus permite uma riqueza chegar nas tuas mãos, é para você agir com justiça, é para você ajudar aqueles que são necessitados. É para isso que Deus coloca na palma das tuas mãos. Não é para vaidade, não é para pisar, não é para humilhar ninguém. Entenda uma coisa: se Deus colocou nas tuas mãos, estenda as mãos para aquele que está parado à beira do caminho. Glória a Deus. Senhores, o fato interessante é que quando ele começa a pedir